Jesus é o nome daquele que se entregou por nossos pecados, morreu por nos amar, ressuscitou para nos salvar, trouxe consigo a graça redentora, o dom imerecido do Pai, não desistiu, foi até ao fim, sem recuar, sem retroceder, sem olhar para trás, pois sabia qual era o seu propósito. A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículos de número 4 ao 7, que diz: leia comigo. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Aleluia. Queridos irmãos e ouvintes, João, o apóstolo do amor, fora o único dentre os 12 apóstolos de Cristo, segundo o que a Bíblia nos mostra, que viu o terceiro céu. É claro que além de João, o apóstolo Paulo também teve esta revelação inefável e gloriosa, contudo, ele não fazia parte dos 12 apóstolos. João havia sido separado para vivenciar a revelação apocalíptica, um fiel apóstolo de Cristo que transmitia a verdade em suas obras, e havia sido mandado ao exílio na ilha de Patmos, certamente como forma de calar a sua boca, impedir ele de propagar o evangelho de Cristo. Todavia, foi justamente aquele lugar que Deus escolheu para arrebatar o apóstolo e levá-lo até as regiões celestiais, aonde ele contemplou tudo aquilo que em breve há de se concretizar. João, inicialmente, ouviu uma grande voz atrás dele, como de trombeta, que dizia que o que ele via para que ele escrevesse num livro e enviasse às 7 igrejas que estavam na Ásia, isto ainda no capítulo de número 1, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. João virou-se para ver quem falava com ele e, virando-se, viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Resumidamente, a revelação prossegue ao decorrer dos capítulos, até chegarmos no capítulo de número 4, nós vemos Jesus direcionando declarações às igrejas como forma de alerta, instrução e cuidado. No capítulo de número 4, depois destas coisas, João olhou, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ele ouvira falar com ele, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo João foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E João viu assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. A revelação continua, mas quando chegamos no capítulo de número 5, vemos João nos descrevendo que ele viu, na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos?
E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E um dos anciãos disse a João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João olhou, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Aleluia! Queridos irmãos e ouvintes, esta passagem nos mostra que não há ninguém que seja digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, a não ser Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado que morreu, mas ressuscitou, como o anjo que João viu, bradando no céu, em outras palavras, perguntando quem era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E João, que chorava muito, porquanto ninguém for achado digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Olha que interessante, se olharmos para a Bíblia, veremos grandes homens, grandes mulheres de Deus, mas que não foram achados dignos de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Abraão é considerado o nosso pai da fé, é o nosso pai da fé. Largou tudo por amor ao chamado de Deus, mas não era digno. Isaque, filho de Abraão, foi fiel ao Senhor, soube esperar no tempo de Deus e deu prosseguimento àquilo que seu pai havia iniciado. Contudo, não foi achado digno. Jacó, filho de Isaque, segurou o anjo, foi chamado de Israel, o progenitor das 12 tribos de Israel, mas não era digno. Moisés, o homem mais íntimo do Antigo Testamento, falava com o Senhor face a face, boca a boca, um grande profeta, servo do Senhor, libertador do povo de Israel, intermediário de Deus e Israel, contudo não era digno. Josué foi o sucessor de Moisés, aquele que Deus escolheu para fazer o povo atravessar o Rio Jordão, conquistar a herança prometida, um grande servo fiel ao Senhor, mas não foi achado digno. Gideão estava malhando trigo no lagar, em outras palavras, debulhando o trigo no lugar onde era extraído o suco da uva para se fazer vinho, pois Israel estava sob a servidão dos midianitas e por isso sofriam muito. Foi alguém escolhido para libertar o seu povo de uma tão grande servidão, somente com 300 homens, não precisando de mais do que isso, pois quem o estava direcionando era o Senhor. Entretanto, não foi achado digno. Elias foi um grande profeta que orou e o fogo desceu consumindo o holocausto. Ainda que era ousado, não foi achado digno. Eliseu, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Sofonias, Naum, Jeremias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, entre outros profetas, não foram achados dignos, como também os apóstolos, como Pedro, Paulo, o próprio João, ainda que eram grandes figuras eclesiásticas, no sentido de levarem a palavra do Senhor, não foram achados dignos de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Somente o Cordeiro, o primogênito do Pai, a raiz de Davi, a estrela da manhã, a fonte da vida, o Deus Emanuel, Jesus Cristo Messias, foi achado digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Ele comprou para Deus Pai povos de toda tribo, língua e nação. Aquele que morreu, aquele que suportou a cruz, aquele que carregou os nossos pecados, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Só Ele é digno, só Ele é merecedor, só Ele é digno. Isso significa que nós jamais poderíamos efetuar o mesmo sacrifício que Cristo efetuou.
jamais poderíamos carregar aquela cruz, jamais conseguiríamos suportar os pecados da humanidade, jamais conseguiríamos suportar o escárnio, a dor, o sofrimento que Cristo padeceu, sofreu por amor às nossas vidas. Só Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. A glória é somente dele, a honra deve ser dada somente a Ele. Todo poder, todo louvor, toda ação de graças é somente ao Cordeiro Imaculado de Deus, que morreu, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá. Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o caminho, a verdade e a vida, a fonte da vida, a raiz de Davi, o príncipe da paz, o Deus Emanuel, aquele que está, aquele que é, aquele que pode, aquele que ordena, aquele que determina, aquele que faz, o Todo-Poderoso. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Nós só temos motivos, nós só temos a que nos render, nos prostrar e reconhecer a magnitude da graça, a magnitude da glória, a magnitude do poder que Cristo possui, pois Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus te abençoe, que Deus possa abençoar as nossas vidas, nos ajudar a vencer, nos capacitar pelo poder que é no santo nome, e que sempre possamos reconhecer de quem é a glória. Amém? Se você é novo por aqui, eu já te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?